Olá, buscador da super saúde. Eu sou o Dr. Uronal, criador do Proced. Seja bem-vindo a esse novo workshop A Conquista da Super Saúde. Nesse novo workshop reformatado, eu vou te apresentar métodos simples, porém poderosos, que podem ser utilizados por qualquer pessoa para transformar a própria saúde, para reverter sinais de envelhecimento, emagrecer, ficar mais forte, com mais energia e conquistar muito mais qualidade de vida. Já nessa primeira aula, você vai descobrir como pessoas comuns estão bloqueando e até revertendo o envelhecimento biológico com ações simples. E quanto mais rejuvenescem, mais avançam na conquista de uma saúde melhor. Uma super saúde, que é mais do que ter apenas saúde 100%. Para isso, é preciso mudar o foco de apenas olhar para a doença e seus tratamentos paliativos para focar na recuperação da saúde perdida, conquistando uma saúde que nunca teve na vida. Não importa quanta saúde alguém já perdeu e nem quanto remédio está tomando. Todos podem recuperar a saúde perdida e quanto mais saúde conquistar, mais as doenças diminuirão até parar de tomar medicamentos. Estou falando de nunca mais sentir cansaço, de chegar ao final do dia com energia sobrando para brincar com os filhos, com os netos, praticar esportes, dançar, fazer o que quiser e ainda sobrar energia. Essa melhoria da saúde irá também lhe ajudar no desenvolvimento de um cérebro de alta performance. Ao aumentar sua saúde física e mental de forma gradativa e indefinida, você ficará cada vez mais lúcido, com mais memória e poderá avançar na idade, evitando as deteriorizações mentais que ocorrem com pessoas que não investem na própria saúde. Eu não estou falando de resultado subjetivo. Estou falando em exames laboratoriais e exames de composição corporal com resultados de jovens, em senhores e senhoras de acima de 60 anos de idade. E isso não é teoria. Eu já tive a felicidade de auxiliar milhares de pessoas a conquistar a liberdade de viver com mais saúde. E gostaria de dividir agora com você um pouco desses casos. Primeiro porque eu sempre fui muito forte. Apesar de ter uma baixa estatura, né, eu fui sempre muito forte. E eu não tinha mais essa força, tipo, vamos levar um armário, eu agarrava o armário e eu levava o armário. Era uma coisa meio natural em mim, assim, isso, eu tinha muita força física. E essa força eu perdi, e perdi também a mobilidade, os movimentos, tipo assim, ó, vou amarrar meu cadarço, e já não chegava lá. E eu percebi que o que eu estava fazendo, que as minhas atividades físicas não tinha nada a ver com exercício, que me dariam estrutura e que me dariam força. Então isso foi o que mais me incomodou, foi onde eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para voltar a ser o que eu era. Então a partir do momento que eu tomei consciência dos exercícios ou de quanto era importante eu colocar intensidade no que eu estava fazendo, foi ali que deu um disparo. Por exemplo, eu não imaginava que eu iria poder um dia subir numa esteira e correr a 18 km por hora. Foi devagarzinho, fui conquistando passo a passo, superando essas dificuldades, com outros exercícios de reforço muscular, não só subir em cima da esteira, mas se preocupar desde com a estrutura de ligamentos, com perna. E hoje eu corro naturalmente a 18 km por hora e rapidamente recupero a minha respiração. Já não pego mais elevador, eu moro no 8º andar, eu subi o primeiro andar correndo e outros 7 caminhando. Hoje eu subo 8 andares correndo e chego em casa conversando com a minha esposa sem nenhum problema, tudo na boa, assim, sem ter nenhum estresse, assim. Então, mudou hoje as minhas capacidades físicas, a minha capacidade pulmonar, cardíaca, a minha resistência é outra. Eu estou preparando esta máquina para que viva muitos anos ainda, porque eu não cheguei no ponto ideal da minha forma física. Eu fazia a cada ano, lá na minha academia, uma avaliação física, né, com o médico da academia lá. Então, uma vez por ano, ele ia lá, media as preguinhas de gordura, musculação, né, media a tua circunferência. Ele um dia chegou pra mim e disse, tu tá com 44, agora tu tá com 45. Tu estabilizou, tu não melhorou nada esse ano. Aí disse, não, mas isso é muito bom. Afinal de contas, tu tá um ano mais velha.
Se tu não melhorou nada, ótimo, porque a tendência é tu piorar. Quando eu entrei na aula de ginástica, assim, eu tinha vontade de chorar, né? Eu disse, meu Deus do céu. Então quer dizer que cada ano eu tô pior, vou ficar pior, não é possível. Que tristeza. E aí veio a tal da aula sobre prevenir o envelhecimento. Opa, então tem informações divergentes, né? Aí eu digo, não, mas eu acho que é por aí mesmo. E hoje, há 4 anos daquela avaliação física da academia, eu tô muito melhor. Eu tenho 48 anos, eu comecei acho que com 44, 45 e me sinto cada vez melhor. E porque você também tem plenas condições de alcançá-lo sem precisar entrar numa fonte da juventude. Sem tratamento milagroso, sem remédio, sem privação de alimentos e sem horas e horas de exercícios extenuantes. Tudo o que eu falarei é baseado em rigorosas pesquisas científicas avançadas. Eu sei que essa promessa de retardar e até reverter o envelhecimento pode parecer boa demais para ser verdade, mas ela é respaldada por um estudo científico que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Logo em seguida, falarei mais sobre esse estudo. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu falo tanto em saúde, mas eu tenho uma doença terminal. Doença terminal é aquela que não tem cura, que inevitavelmente leva à morte. Você pode estar achando estranho eu falar isso aqui, todo sorridente. O motivo é que, apesar da minha doença, eu estou na minha melhor saúde da vida. Eu tenho apenas 9% de gordura, 53% de massa muscular. Minha capacidade cardiovascular é melhor do que quando eu tinha 30 anos. Minha capacidade intelectual é a melhor da minha vida. Eu estou com 68 anos. Se eu continuar assim saudável por mais 20, quem sabe 30 anos, a minha doença provavelmente terá cura, pois a ciência está caminhando rapidamente para isso. Você deve estar querendo saber qual é essa doença que eu estou falando. É o envelhecimento. Sim, essa abordagem de ver o envelhecimento como uma doença e não como uma condição inevitável biológica da vida é um novo enfoque que a ciência avançada está defendendo. Não se trata de viver para sempre, e muito menos sofrer 5 a 10 anos antes de morrer, e sim não morrer antes do tempo e adicionar mais vida aos anos que serão somados. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Uronal Zancan, tenho 3 filhos, sou avô, sou médico ortopedista, médico do esporte e especialista em medicina da saúde. Estou formado há mais de 42 anos. Mais da metade da minha vida profissional, eu só ouvi falar em doença. Fiz faculdade de medicina para estudar doença. Fiz pós-graduação em ortopedia para estudar doenças ortopédicas. Fiz medicina do esporte focada nas doenças do esporte. Durante 20 anos, eu só tratei de doenças. Iludido, condicionado pela indústria farmacêutica e pelas indústrias médicas hospitalares. E isso me deixava frustrado, pois eu não conseguia curar ninguém, nem a mim mesmo, que sofria desde os 15 anos de idade de problemas de coluna. O que fez eu mudar os meus conceitos foram 2 benditas hérnias de disco. A primeira hérnia, com 35 anos, eu operei sem questionar e continuei tendo dores na coluna. Já na segunda, 10 anos depois, eu já estava começando a mudar a minha visão de saúde e de doença. Contrariando todos os meus colegas que queriam operar, decidi curar essa segunda hérnia sem cirurgia, utilizando os recursos de saúde que estava começando a estudar e que resolvi aplicar em mim mesmo com intensidade e dedicação. 5 meses depois, eu estava não só curado, como estava vivendo uma vida surpreendentemente mais saudável e com muito mais qualidade. Então eu decidi nunca mais ter dor na minha vida e aprofundei os meus estudos sobre desenvolvimento da saúde. Me surpreendi quando descobri que a ciência tinha inúmeras evidências científicas da utilização de dezenas de recursos naturais
que provoca a melhoria da saúde e a cura de doença. Comecei a aplicar em mim esses recursos de desenvolvimento da saúde, fazendo do meu corpo um laboratório. E gradativamente fui ficando mais forte, mais magro, com mais energia, mais disposição, eliminando não só as dores da coluna, mas outros sintomas e sinais de perda de saúde. E então eu fui notando que todos os outros órgãos do meu corpo foram ficando cada vez mais saudáveis. Enfim, eu estava me tornando um ser humano melhor e mais evoluído. Foi então que em 2010 eu resolvi criar um programa de desenvolvimento da saúde chamado ProSer, que reúne todos esses recursos comprovados cientificamente para aumentar a saúde física e ensinar como aplicar cada um desses recursos da melhor maneira possível. Eu queria ensinar isso tudo que eu apliquei em mim mesmo para outras pessoas. O sucesso foi tão grande que milhares de pessoas já passaram por esse programa, inclusive centenas de médicos. É aqui que está a minha motivação, a minha missão nesse momento de vida. Quero levar esses conhecimentos ao maior número de pessoas possíveis para que consigam mudar sua saúde, sua vida, assim como eu consegui. Quero demonstrar que ninguém precisa ficar fraco, doente, com problemas. Quero mostrar que ninguém precisa tomar medicamento ou manifestar nenhuma das doenças degenerativas que estão matando precocemente as pessoas em todo o mundo. Mas talvez você esteja se perguntando como é que começou todo esse processo de ciência avançada de olhar para a saúde ao invés de olhar para a doença. Na verdade, é algo relativamente novo. Estamos falando de menos de 20 anos. No ano 2000, Albert de Grey, geneticista de Cambridge, que está aparecendo nessa imagem com essa barbicha comprida, falou uma frase que ficou emblemática. Ele disse assim: em 50 anos não vai mais existir definição para expectativa de vida, porque nós teremos um controle tão completo do envelhecimento que as pessoas viverão indefinidamente. Eu sei, parece até assustador, parece filme de ficção científica, mas é uma informação dada por um cientista. Apesar da sua imagem meia desleixada, ele era um geneticista de Cambridge, a segunda maior universidade do mundo. Mesmo assim, ele causou uma grande controvérsia no mundo científico. Por 5 anos, ele sofreu um dos maiores bullying científicos. Em 2005, num Congresso Internacional de Envelhecimento Saudável, ele recebeu talvez a maior de todas as agressões. Um pesquisador, já velhinho, presidente de honra do Congresso, abriu o evento criticando Albert de Grey e sua teoria da imortalidade e começou a criticar toda essa teoria em busca da cura do envelhecimento. Que isso levaria as pessoas para a imortalidade como sendo uma falácia de uma pessoa demente que estava causando um prejuízo à imagem de todas as pessoas que estudam envelhecimento. Chamou o Albert de picareta e terminou dizendo que se Cambridge fosse a universidade que pensa que é, na verdade ela não pensa, ela é a segunda do mundo, deveria demitir o Albert de Grey. Naquele mesmo dia, Albert de Grey iria falar. Todo mundo que estava no Congresso parou para ouvir o que ele tinha a dizer. Dizem que não tinha nenhuma cadeira vazia e o auditório estava com várias pessoas de pé. E ele começou dizendo assim: eu quero comunicar a vocês que eu vou pedir demissão de Cambridge. E deu uma pausa estratégica que a plateia foi ao ar. E ele voltou, mas com uma condição. Assim como Albert Einstein não conseguiu provar a teoria da relatividade, e também ninguém provou que ele estava errado, vocês têm que provar que a minha teoria está errada. Se conseguirem provar, eu peço demissão de Cambridge. Aquele momento criou uma situação muito clara que a ciência estava numa encruzilhada. Alguns meses depois, naquele mesmo ano, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, a 4ª universidade do mundo,
criou um concurso que iria premiar com $20 mil quem provasse que a tese do Albert de Grey estava errada. Fizeram esse concurso com grandes nomes da área da genética. O presidente da mesa julgadora era Craig Venter. Não sei se você se lembra, mas em 2003, 2 anos antes, ele tinha decodificado o genoma humano. Por isso ele era chamado o pai do genoma humano. E nessa época, ele era um nome de maior expressão em genética e extremamente crítico da teoria do Albert de Grey. Dezenas de pessoas se inscreveram, mas apenas 5 inscrições foram aceitas. Agora adivinha, quantos ganharam o prêmio? Ninguém. A partir daquele momento, iniciou-se uma abertura científica para a teoria da expansão da longevidade e as revistas científicas começaram a dar mais espaço para essa tese de dominar o processo do envelhecimento, dominar até o ponto de bloqueá-lo e, como alguns autores defendem, até reverter o envelhecimento. 4 anos depois, em 2009, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para esses 3 pesquisadores que aparecem: Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jacques Sostak. Eles ganharam o prêmio pela descoberta da telomerase. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. O cromossomo, na cor violeta, ele tem uma proteção na sua extremidade chamada de telômero, que tem a função de proteger o cromossomo. Ele está representado na imagem pela cor laranja. Quanto maior for o telômero, mais protegido e estável está o cromossomo. O telômero é, no momento da concepção, o maior tamanho possível. E à medida que a célula vai se multiplicando, o telômero encurta um pouco até chegar no tamanho tão curto que a célula não consegue mais se dividir e o indivíduo morre. Por isso, ainda hoje, o telômero é considerado o principal indicador da longevidade. Falando assim, o meu telômero é mais curto que o do meu filho e o dele é mais curto que o da minha neta. Mas com as células cancerosas, acontece alguma coisa diferente. Os telômeros não diminuem com a divisão das células. Em alguns casos, eles até aumentam. Esses 3 pesquisadores descobriram que as células são protegidas por uma enzima chamada telomerase, que ela envolve o telômero. Quanto maior for a quantidade dela, menos o telômero encurta com a divisão. E se ela estiver com uma quantidade muito grande, o telômero pode até aumentar de tamanho. As células cancerosas, de alguma maneira, aumentam a sua produção de telomerase para se multiplicarem sem sofrer envelhecimento e morte. Depois desse estudo, os pesquisadores tinham mais um elemento para avaliar a longevidade. Quanto mais telomerase o telômero tem à sua volta, mais o telômero está protegido e menos a célula irá se dividir e menos o telômero irá se encurtar e menos a célula vai envelhecer. Mas o maior trabalho publicado nessa área foi feito no laboratório da Universidade da Califórnia, coordenado pela Elizabeth Blackburn, uma daquelas ganhadoras do Prêmio Nobel de 2009. E também teve vários outros pesquisadores, entre eles o Jim Ornish, conhecido pela famosa dieta Ornish. Eu considero essa pesquisa a mais importante que eu li e ela foi fundamental nos meus estudos e no próprio desenvolvimento do Procir. Esse trabalho acompanhou homens com câncer de próstata com baixa agressividade. Esses casos não se costuma fazer nada. Não se usa radiação, quimioterapia, apenas se avalia o PSA. Eles dividiram os homens em 2 grupos. O grupo controle, que não fez nada, e o grupo de intervenção. Explicarei em seguida qual foi a intervenção. Depois de apenas 3 meses, todo o grupo de intervenção que estava sofrendo o experimento aumentou a telomerase. Você já aprendeu o que é telomerase. Então, aumentar telomerase provoca um aumento da proteção do telômero, que irá, no mínimo, encurtar menos e que fará o participante envelhecer menos. E isso só com 3 meses de intervenção.
5 anos depois, terminou a pesquisa. Foi uma pesquisa prospectiva, que é o tipo de pesquisa mais importante. Mediram o grupo controle e 100% dos indivíduos aconteceu o que se esperava. Diminuiu o tamanho do telômero, em média 6%. Ou seja, os participantes do grupo de controle ficaram mais velhos que estavam no início do programa. Ficaram 5 anos mais velhos. E todos os participantes do grupo de intervenção, todos, sem exceção, aumentaram o telômero. Você entendeu que 100% do grupo aumentou o telômero mesmo com o passar de 5 anos? Ou seja, ficaram mais jovens. Ficou claro para você que diminuir telômero significa envelhecer. Aumentar telômero significa rejuvenescer. Agora a grande questão: qual foi a intervenção realizada? Qual foi essa maravilha aplicada que fez todas essas pessoas rejuvenescerem? 4 coisas. Olha só o que foi: exercícios físicos, alimentação saudável, gerenciamento de estresse, grupos de apoio. Eles chamavam support group. Quero fazer um breve teste com você que está me assistindo. Quero saber se você pode rejuvenescer. Você pode melhorar os exercícios que faz hoje? E se não faz, poderia começar a fazer? Então você pode rejuvenescer. Você pode melhorar sua alimentação? Se não sabe como, eu te ensinarei nesse workshop. Consegue? Então continua dentro do grupo. Você pode meditar? Se não sabe, é simples e fácil de aprender. Eu irei dar várias dicas nesse workshop. Você pode meditar ou meditar um pouco mais? Se pode, continua dentro do grupo. E a 4ª coisa, você pode se reunir com pessoas que querem também melhorar a saúde e conversar sobre o assunto em torno de 1 hora por semana? Se você respondeu sim para essa pergunta, você pode rejuvenescer. Não importa que já tenha 30, 60 ou 90 anos, você pode, eu posso, todos podemos fazer essas 4 coisas para rejuvenescer, para aumentar os nossos telômeros. Assim como esse grupo de homens com câncer de próstata conseguiu. Esse trabalho foi publicado na revista Lancet no final de 2013 e mudou todos os meus estudos, pois eu acreditava que isso era impossível. Ainda mais que esse estudo veio de uma ganhadora do Prêmio Nobel. Definitivamente não era qualquer pesquisa. Esse trabalho foi a base dos meus estudos nesses últimos anos após a publicação dele. E eu descobri que existem bem mais do que esses 4 passos para rejuvenescer. Eu já encontrei evidências científicas publicadas em revistas científicas de primeira linha de mais de 60 ações naturais diferentes capazes de influir sobre o nosso telômero com o objetivo ou de aumentá-los, rejuvenescendo, ou de protegê-los para diminuir menos, bloqueando e retardando o envelhecimento. Sim, eu falei mais de 60 ações que qualquer um de nós pode fazer. E elas dependem apenas da nossa vontade. O mais incrível é que todas as pessoas têm condições de melhorar a própria saúde, com isso melhorar a vida, com isso bloquear, retardar ou até reverter o envelhecimento. É isso que eu quero demonstrar nas próximas aulas. Eu quero que você saia dessa aula convencido que é possível rejuvenescer com ações simples e acessíveis. A próxima aula será disruptiva. Você já percebeu que algumas pessoas têm mais facilidade em cuidar da saúde? Olhando de longe, parece que eles já nasceram com um dom. Continuam a ser elegantes, magras, fortes, atléticas, equilibradas e de bem consigo mesmo, enquanto outros tentam tudo e não conseguem resultados concretos. Fazem dietas e não emagrecem, ou emagrecem e voltam a engordar. Não conseguem dar resultados continuados nas suas atividades esportivas e não gostam de academia.
E só de pensar em meditar, já acham que é coisa de hippie ou de alguma seita religiosa? Pois na próxima aula eu vou te dizer exatamente o que você precisa saber para também ter resultados rápidos e duradouros como o primeiro grupo de pessoas. E com isso, você vai ter a base para a tua super saúde. Prepare-se para realmente quebrar paradigmas nas próximas aulas. Eu vou te ensinar o que eu ensino aos meus alunos para aumentar a capacidade cardiovascular, diminuir o percentual de gordura, ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Mas agora eu quero te pedir um favor. Me conte o que você achou dessa aula nos comentários abaixo. No último workshop foram milhares de comentários e eu respondi a todos que precisavam de respostas. Me diga se você gostou, se concorda com essa teoria. Neste momento, os comentários são o nosso canal de comunicação. Se você disse sim àquele teste da longevidade e acredita que pode melhorar a sua saúde, compartilhe conosco comentando abaixo aqui. Nessa página também estão depoimentos de algumas pessoas que eu acompanhei no desenvolvimento da saúde delas. Eu sei que assistir agora a todos demoraria muito tempo, mas te convido a escolher pelo menos 3 depoimentos de pessoas que você acha que sejam mais parecidas contigo. Tenho certeza que será uma fonte muito rica de motivação e conhecimento. Agora, eu encerro esse vídeo te agradecendo e te deixando com um depoimento de uma fazendeira chamada Itagira e seu marido. Eles abandonaram o que chamaram de kit velhice. Eu fui criada na campanha, meus pais já eram fazendeiros de campanha. Estou bem onde eu gosto de estar, a verdade. Eu sou formada em artes plásticas, escultura e cerâmica. Trabalhei 27 anos no magistério. Eu expus durante um certo tempo, me dediquei bastante à arte, à música também. Agora eu me dedico mesmo aos cavalos, que é a minha paixão, sempre foi a minha grande paixão. Eu fui fazer um check-up, saí do médico com 5 medicações. Na verdade, era um kit velhice. Aí eu não me conformei com aquilo, eu tomei durante um tempo toda a medicação e aí eu comecei a pensar que realmente eu não podia fazer aquilo, eu nunca tinha tomado remédio. E eu fui procurar um caminho, aí comecei a pesquisar na internet. E eu caí no Dr. Uronal, que falava que a gente pode ficar velho, mas não ficar doente. Eu disse, olha, eu vou fazer o curso para ser. E falei pro Luiz e o Luiz abraçou comigo, isso que foi o mais lindo de tudo. Eu tive o prazer de, nesse período de 4 meses, eu baixei 10 quilos do meu peso. Deu um resultado magnífico. Eu não tive mais gastrite, eu deixei algumas medicações, estou com uma medicação ainda. E agora eu estou me achando melhor, bem melhor de saúde do que há 10 anos atrás. A conscientização de não comer o alimento que vai fazer mal é a coisa mais importante que eu consegui para mim. A gente muda tanto, né? O modo de se alimentar é tão diferente. Eu entrei no mercado esses dias e eu digo, isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso. Mas que história é essa? Mas eu precisava de tudo isso antes. Agora não preciso mais. Ele muda a vida da gente, na verdade. Tu não teme a velhice, que é uma das coisas mais encantadoras que eu vi. Tu não fica com medo de ser um velho doente e fica confiante que vai ter saúde. Isso eu acho que é uma das coisas que ele incute na gente. Eu acho perfeito pra você. É uma das coisas que apareceu para revolucionar o mundo. Foi muito presente o Dr. Uronal. Aliás, ele é presente. Primeiro curso à distância que eu faço. E tem gente que está no Piauí e sente que ele está perto também, não? Na verdade, eu acho que é uma segurança que ele passa.
A gente tem pessoas lindas que a gente é virtual, mas é uma amizade que está se solidificando, porque tu já está conhecendo a vida daquela pessoa, né? E às vezes está ajudando também, né? A ela não cair. A gente precisa das pessoas, né? Eu te vejo na próxima aula e te desejo uma super saúde.